Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Professor Theo Explica. E no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre regra de três, uma das ferramentas mais importantes para questões de concurso público, Enem, vestibulares e outras provas que você vai fazer por aí e até para problemas diários, tá? A regra de três ela é muito importante e nós hoje vamos discorrer como resolver os problemas, vamos resolver alguns problemas de concursos públicos, certo? E nós iremos trabalhar então e verificar como que é essa resolução, tá? Muito bem. A princípio, eu gostaria de enumerar aqui que ela é muito importante, inclusive, para a nossa vida pessoal, para as nossas organizações. Por exemplo, se você quer se deslocar para uma distância de 800 quilômetros, desenvolvendo uma velocidade de 82 quilômetros por hora, qual que seria o tempo necessário para poder percorrer essa distância? Isso é muito importante até para a gente ter um planejamento, né? Saber em quantas horas que eu vou chegar. Então, se eu vou chegar lá em 10 horas, em 12 horas, eu posso planejar de sair, né, mais antes para chegar naquele horário que eu já tenho previsto para chegar naquele local daquela viagem que eu vou fazer. Então, ela é muito importante também no dia a dia, para jogos eletrônicos, para você aí que não quer mexer com vestibular, que não quer mexer com nada, mas que gosta de um joguinho, né, ali de computador, vários jogos você precisa disso. Um deles, por exemplo, o Minecraft, ali na hora de executar as poções, você tem uma quantidade ali de ingredientes que você tem que colocar ali e demora cerca de 3 a 4 segundos, 10 segundos para poder fazer a poção. Então, quanto tempo você levaria para poder construir 50 poções, 100 poções? Será que você tem os materiais necessários? Será que você tem que ir lá procurar, né, minerar para poder conseguir esses materiais? Então é muito importante. No jogo GTA Online também é muito importante na hora de você fazer ali os cálculos, né, para comprar aquele avião da hora que é 5 milhões e você tem 2 milhões, por exemplo, e aí você precisa de mais 3 milhões, você tem alguns produtos ali de motoclube que você pode produzir, você sabe que em meia hora, em uma hora ele produz, por exemplo, 230 mil. E aí você, né, se em uma hora ele produz 230 mil, em quantas horas que eu vou ter os 3 milhões que eu preciso para poder completar e comprar aquele jato da hora para poder destruir aquela MK2 que está importunando a sessão pública. Então, a regra de 3 é muito importante nesse sentido, porque, né, principalmente no GTA Online, em que você tem ali a produção, mesmo quando você não está na sessão, ou seja, quando você desliga o computador, desliga o videogame, a produção ela continua produzindo ali, que é um jogo online, né? Um jogo em rede, então ela vai continuar produzindo ali durante o tempo que você está inativo. Então você poderia fazer outra coisa da sua vida enquanto está produzindo, sabendo que daqui 3 4 horas você vai ter o valor para poder destruir aquela MK2 que está voando sobre os céus de Los Santos, para poder destruir ela com o seu jato super potente e equipado com mísseis que vão, ó, pá, 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 destruir tudo, entendeu? Então é muito importante, inclusive para jogos, até para você ter uma programação ali de como que você poderia fazer, em quanto tempo você conseguiria fazer o dinheiro. Espero que vocês tenham gostado dos efeitos sonoros. Deixe aí nos comentários aí se você tem mais algum jogo que utilize dessas mecânicas de regra de três, né? Dessas ferramentas que a gente pode utilizar para poder facilitar ali no desenrolar ali do jogo, você saber exatamente algumas questões do que pode ser feito ali, né? Vamos então para um exercício, né? Um exemplo prático e até para poder mostrar como que se faz a regra de três. Vamos para o nosso quadro interativo. Espero que vocês estejam vendo ele aí. Nós temos aí uma questão que Alberto está em seu carro andando a uma velocidade constante, né? Vamos supor essa velocidade constante. Esse exercício foi eu que fiz, tá? Da minha cabeça. A uma velocidade constante de 80 km por hora. Aí tem aí uma brincadeirinha que eu deixei aí, risquei, porque na verdade não faz parte da questão. Mas a qual a distância que Alberto percorre em 22 minutos, considerando sua velocidade constante? Então, nós temos que Alberto está num carrinho, né? Aqui eu já comecei o exercício, já tem os dados aqui, né? É muito importante para resolver qualquer questão. A primeira parte é interpretar, tá? A gente tem que interpretar o exercício, tem que interpretar e, e isso depende muito mais do português do que da matemática. Mas você interpretou o exercício de forma correta, entendeu ele,
você já está com 50% do exercício pronto, tá? Falta só você fazer os outros 50%, que aí é só você fazer as continhas, tá bom? Então tá, vamos lá. Nós temos aqui que o Alberto, ele tá num carro a 80 km por hora. E esse carro vai andar durante um certo período que vai ser de 22 minutos. Qual que é essa distância que ele vai percorrer nesses 22 minutos? Essa distância vai ser x quilômetros, tá? Vou chamar de x, eu poderia chamar de qualquer letra, eu vou chamar de uma incógnita qualquer, eu vou chamar de x. X é um número, tá? Às vezes o pessoal aí pode não ter visto ainda, né? Porque a gente trata aí de ensino fundamental, ensino médio, né? E aí, se você não viu esse X, você vai ver ele bastante depois, tá? Mas esse X seria o quê? É uma unidade desconhecida que eu ainda não tenho ali no exercício. Então, eu nomeio de X, tá? E aí, porque eu não tenho esse valor, mas eu vou ter. É ele que eu quero encontrar, tá bom? Então, esse carro vai em 80 km por hora chegar a uma certa distância, certo? E aí, ele quer saber qual que é essa distância em 22 minutos, né, andando nessa velocidade. Como que a gente resolveria esse problema? Olha só, a gente começa montando a regra de 3. Como que a gente monta a regra de 3? Vou mostrar como a gente não monta ela e depois eu vou mostrar como que monta. Por quê? Mostrando como que não monta, vocês vão entender onde que a maior parte das pessoas erram. E é aí que eu quero chegar, porque eu quero que vocês não errem justamente nesta parte aqui, tá? 80 quilômetros esse carro faz em 1 hora. Em 22 minutos, que é o que eu tenho, ele faz X quilômetros. Professor Theo, por que que isso daí está errado? Por que que eu não posso utilizar dessa forma? O que que está errado aí? Para mim está tudo certo. É isso mesmo que eu quero saber. Exato. Só que, na regra de 3, isso é um dos parâmetros para poder você usar a ferramenta de forma correta. Na regra de 3, as unidades de medida, as unidades de comprimento, as horas, os minutos, deixa eu ver, o tempo, né, de uma forma geral, ou os litros, se você estiver trabalhando com volume, ou o que quer que seja, todos eles devem estar na mesma unidade, tá? Se eu tenho quilômetros aqui na parte de cima, embaixo eu tenho que ter quilômetros também, tá? Se eu tenho hora em cima, eu tenho que ter hora embaixo também. O que, que é mais fácil? Transformar as horas aqui em minutos ou transformar os minutos em horas? Aqui, por óbvio, transformar as horas em minutos, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou transformar. É bem simples de transformar, na verdade, 1 hora tem 60 minutos, né? Então, bastaria eu colocar aqui 60 minutos. E aí, meu exercício agora pode ser resolvido, porque minuto está embaixo de minuto, quilômetro está embaixo de quilômetro. E aí eu posso resolver o exercício, tá? Então é isso. Então vamos só repetir aqui. Isso aqui, ó, é o jeito errado, tá? Colocando hora aqui, ó. O que que eu tenho que colocar aqui no lugar? Alguma coisa em minutos, para poder dar certinho, tá? Ah, é em segundo. Daqui a pouco eu vou explicar como que faz para transformar de hora em segundo. Tá bom? Que também é uma regra de 3 simples. Certo? Então vamos lá. Eu vou passar para o próximo quadro aqui para a gente poder resolver, tá? Então vamos. Espera aí só um pouquinho. Aqui. Pronto. Então vamos lá. 80 quilômetros ele faz em 60 minutos, porque é 80 quilômetros por hora, mas hora não vai me interessar. Vai me interessar em minuto, porque a outra unidade, que é 22 minutos, está em minutos, ele faz X quilômetros. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer a regra de 3? Eu vou pegar esse daqui e vou multiplicar cruzado por esse daqui, ó, tá? Certo? Vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó. Esse daqui. E eu vou multiplicar cruzado com este daqui, tá? É assim que eu faço a regra de 3. Então vamos lá como que vai ficar? Vai ficar 60 vezes o x. E aí eu não preciso repetir os minutos e os quilômetros, eu só coloquei eles aqui para enfatizar
que minuto tem que estar embaixo de minuto e quilômetro tem que estar embaixo de quilômetro, para não dar errada a conta, isso aqui tem que ser igual a... Aí eu vou lá, 80 vezes 22. 80 vezes 22. Fazer as contas, tá? Você pode utilizar a calculadora, mas é bom a gente exercitar fazer as contas, para a gente, na hora que a gente tiver, né, só com papel, não tiver a calculadora, nos concursos normalmente não se pode utilizar a calculadora, então a gente tem que fazer na mão, né, no braço. Então vamos lá. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 8, 16. E aí eu somo esses valores aqui. 0 aqui fica embaixo de nada, então 0 mais nada é 0. 6 mais 0 é 6. 1 mais 6 é 7. E 1 não está somando com nada. 1 mais nada, 1. Então 1760. Vamos lá? 60 vezes o x, que é igual a 1760. Agora é o seguinte, eu estou multiplicando 60 aqui pelo x, mas eu quero só o valor do x sozinho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou, tá, dividir os dois lados por 60, certo? Porque o que eu faço de um lado da equação é eu tenho que fazer do outro lado para manter a igualdade. Então, se aqui eu multiplico por 60, aqui também eu tenho que multiplicar por 60. Se eu divido por 60, eu tenho que dividir por 60 dos dois lados. Se eu somo 10 unidades do lado de cá, eu tenho que somar 10 unidades do lado de cá. Se eu subtraio 10 unidades, eu tenho que subtrair do outro lado também. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Eu vou dividir os dois lados por 60. Então, fica 60 vezes o x dividido por 60, que é igual a 1760 dividido por 60. Corto? Não, de jeito nenhum, pessoal. Só pode cortar valores que estão multiplicando aqui, ó. Se estivesse multiplicando, podia. Aqui não está multiplicando, não pode cortar, tá bom? O 60 com o 60 de baixo. 60 com 60 de baixo aqui pode, porque aqui está multiplicando, ó. Aqui eu posso cortar, porque aqui vai dar 1, tá? 60 dividido por 60 é 1. 1 vezes x é x. Então, x, que é igual. Aí agora a gente tem que fazer essa divisão aqui, ó, porque toda fração é uma divisão também, tá bom? Então, eu vou fazer a divisão ali, ó. 1760 dividido por 60, certo? Vamos lá. 17 divide por 60? Não. 1 também não, tá? A gente começa pelo 1 aqui. 1 divide por 60 não, 17 divide por 60 não, 176 divide por 60, divide. Porque 176 é maior que 60. E quanto que vai dar? Vai dar, vamos lá, 60 vezes 1 dá 60, 60 vezes 2 dá 120, 60 vezes 3 dá 180. Opa, 180 passou, então não é por 3, mas é imediatamente anterior, é por 2. Então, 2 vezes 160, vezes 60, 120. E aí a gente subtrai. 6 menos 0 é 6. 7 menos 2 é 5. E 1 menos 1 é 0, certo? Agora a gente desce esse 0 aqui para continuar a divisão. Porque o 56 não divide por 60. 560 dividido por 60, aí a gente vem cá. A gente já fez até o 3, né? Então vamos fazer aqui mais alguns. 60 por 5, só para a gente andar mais rápido. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 30, 300. Opa, tá chegando perto. 60 vezes 7. Vamos ver se vai chegar mais perto. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6, 42. 420. Tá chegando perto, mas às vezes tem algum outro. 60 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Opa, tá mais próximo. Vamos 60 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54. Opa, chegou mais próximo, porque 60 vezes 10 vai dar 600. Já passa. Então eu pego imediatamente anterior. Vamos lá, 9. Eu vou pegar o 9 e colocar aqui. 9 vezes 60
540. Subtrai os 2. 6 menos 4, 2. 5 menos 5, 0. Sobrou 20. E aí eu venho aqui, vírgula, né? E coloco mais um 0 aqui. 200 dividido por 60, aproximadamente 3. Por quê? Porque 3 dá 180 aqui, ó. E o 4 já vai passar, vai dar 240. Então vai passar. Por 3 vai sobrar o quê? 20, tá? Mas eu vou fazer aqui só pra gente ver. Vai sobrar 20 também. E aí vai ficar repetindo aqui várias vezes. 3, 3, 3, 3, 3. Então, o nosso resultado é aproximadamente 29,34. Aproximadamente. Ou se eu quiser colocar o valor exato, 29,3 com a dízima periódica. Se eu quiser deixar em fração, eu posso deixar em fração também. Aí eu vou ter que fazer o quê? A simplificação dessa fração. Ficaria 1.760 por 60. E aí eu divido aqui em cima por 10, aqui embaixo por 10. E aí vai dar 176 e 6 aqui embaixo. Dá para dividir por 2. Divide por 2 aqui também. E aí isso aqui vai dar o quê? 176 dividido por 2. Aí a gente tem que fazer a conta. Deixa eu ver aqui um lugar aqui que a gente pode fazer. Deixa eu voltar no slide anterior que tem um espacinho aqui, ó. 17 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Sobra 1. 16 dividido por 2 dá 8. E então o resultado é 88. 88 mais 88 dá 176. É para dar, né? Não sei se não tiver errado as contas. Certo? E é isso. E aqui a gente tem a quantidade, então, de quilômetros que este carro vai desenvolver, né? É aproximadamente 29 quilômetros e 340 metros, aproximadamente, que esse carro vai desenvolver em 22 minutos, andando a 80 km por hora. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora passar para alguns exercícios de concurso, tá bom? Esse daqui é do ano de 2025, ou seja, deste ano, tá? Concurso que foi feito aí, tá fresquinho, da banca Fundatec para auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, lavadeiro hospitalar, motorista, operador de máquina, operário, vigilante, zelador de cemitério público da cidade de São Vicente do Sul. Eu tinha vários outros cargos também, eu acabei tendo preguiça de digitar tudo. Então eu economizei, deixei só esses aqui, mas era para uma porrada de cargos lá, tá? Da cidade de São Vicente, tá? São Vicente do Sul. E a pergunta é: a cidade onde Melissa mora, só beber uma água aqui, rapidinho. A cidade onde Melissa mora fica a 84 quilômetros de distância da casa de sua mãe. Então, ó, primeira coisa, lembra, interpretar a questão. É metade do seu exercício, metade da resolução do seu problema é entender o problema. Depois que você entender o problema, metade dele está resolvido. A outra metade é fazer conta, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui que a Melissa, eu vou chamar de ponto M, né? A casinha dela. E a mãe dela, né? Eu vou colocar com M minúsculo. A mãe da Melissa. A mãe dela mora a uma certa distância da Melissa, que é de 84 quilômetros. Então vamos lá. Desenhar aqui, ó, 84 quilômetros. Sabe-se que o automóvel de Melissa consome 1 litro de gasolina? Opa! Então o automóvel dela é 1 litro de gasolina a cada quanto tempo que ele consome isso? A cada tempo não, a cada 10 quilômetros. Tá? Não é por tempo, é por quilômetro aqui no caso. Deste modo, toda vez que ela vai visitar a mãe, seu carro consome, bom, quando ela vai, se em 10 quilômetros consome 1 litro, em 84 quilômetros consome X litros. Aqui eu não preciso me preocupar com as unidades, elas já vieram arrumadinha. Concurso de gente boa, aquele concurso facinho, já vem com as unidades o quê? Arrumadinhas para mim, ó. Eu quero em litros a quantidade aqui, ó, porque todas as respostas tá dadas em litros. Olha que interessante. Se tudo tá em litros,
Eu posso deixar litros como está aqui. Como está litros embaixo de litros e quilômetro embaixo de quilômetros, eu já estou pronto para executar a regra de 3. Como que faz a regra de 3? Simples. Eu vou pegar o de cima aqui e multiplicar cruzado pelo de baixo. E aí, vou pegar esse outro aqui, vou só colocar no outra corzinha aqui, ó, para poder ficar tranquilo. E vou pegar esse daqui e multiplicar por esse, certo? Vamos lá. A gente vai ter o quê? 1 vezes 84, que vai dar 84. Opa, eu pulei sem querer, desculpa, pessoal. 84, né? Vezes 1, vou colocar aqui só para poder a gente montar. Que 84 vezes 1 é o próprio 84, tá? Que é igual a 10 vezes x. 10 vezes x, que é o que eu quero saber. Então vamos lá. Só para poder organizar, colocar o x para o lado de cá e o 84 para o lado de lá. Enfim, isso é o mesmo que dizer que 10x é igual a 84, tá? Que, resolvendo aqui, né, eu vou dividir pelos dois lados por 10, porque aqui está multiplicando 10, não tá? Então eu vou fazer o quê? Vou dividir por 10 dos dois lados. Lembra que tem que ser dos dois lados, tem que ser daqui e tem que ser daqui. Então vai dar o quê? 10x dividido por 10, que é igual a 84 dividido por 10. Isso aqui é igual a quanto? 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes x é x, né? Que é igual a 84 dividido por 10, 8,4 litros de gasolina. Esse daqui é a quantidade certinha que ela consome, 8,4 litros. E agora a gente vem para as respostas. Ela vai gastar mais de 9 litros de gasolina? Não, ela não vai gastar. Ela vai gastar menos que 9 litros. Pouca coisa menos. São 600 ml a menos de gasolina. Tá aqui, ó, a resposta, 8,4. Um pouco mais de 8 litros de gasolina? Verdadeiro. Vamos ver as outras. Exatamente 8 litros de gasolina? Não. É 8,4. Com 8 litros de gasolina ela fica no prego, fica na estrada. Menos de 7 litros de gasolina? Não. Exatamente 7 litros de gasolina? Não. Resposta letra B. É marcar e sair pro abraço. Acabamos de passar no concurso. Depende do dia de matemática. Para você passar, você acabou de passar, certo? Se consegue fazer a questão certinha aí, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. É da mesma banca, na mesma prova, tá? Na mesma prova que caiu aquela pergunta anterior, caiu essa daqui. Vamos lá? Para efetuar a limpeza completa de duas salas de aula do mesmo tamanho, a funcionária de limpeza gastou 750 ml de um limpador multiuso, o qual é vendido em embalagens de 500 ml. Certo? Então vamos montar aqui o que a gente já tem, tá? Só uma pausa aqui para beber água, rapidinho. Vamos então montar o que a gente já tem, né? Se é para efetuar a limpeza de duas salas, então em duas salas do mesmo tamanho. A funcionária de limpeza gastou 750 ml, então ela gastou 750 ml, né? No ml não tem o Szinho. Vamos lá. Gastou 750 ml de um limpador multiuso, tá? Veja, tá? O multiuso era da marca Veja. A Veja vem patrocinar nós aqui, Veja. Vamos lá. O qual é vendido em embalagens de 500 ml. Supondo que ela utilize o produto sempre da mesma maneira, quantas embalagens do mesmo multiuso, e aí eu não vou colocar embalagens aqui, né? Quantas embalagens do mesmo multiuso a escola deverá ter em estoque, no mínimo, para limpar todas as 10 salas de aula. Então ela tem 10 salas de aula, que ela vai utilizar uma quantidade X de ml, tá? E aí, no final, é meu costume de escrever ml com Szinho no final, costume de ensino médio. Certo? Ela vai gastar X ml. E esse X ml não é a quantidade de multiuso que ela vai utilizar. Isso aqui é a quantidade de ml. Mas, por quê? Eu tenho que ter ml embaixo de ml. Salas embaixo de salas, ml embaixo de ml. Mas depois a gente vai fazer uma regra de 3 para converter dos ml para o tanto de litro. Por quê?
Aí, só para vocês saberem o que, que já está na cabeça aqui, que o exercício já está propondo, né? Desculpa. Que em uma embalagem tem 500 ml. 500 ml. E aí eu vou encontrar o valor do X aqui, ó, eu vou colocar tantos ml, os X ml que eu vou achar ali, vai ser equivalente a Y embalagens. Y embalagens. Entendeu? Isso aqui no final, na hora que eu conseguir encontrar aqui. Então vamos lá. Fazendo então aqui agora, ó, vou fazer também com marca textinho para poder ficar fácil. 2 multiplicado pelo x cruzado, lembra que é cruzado que a gente multiplica. Então 2 vezes o x, que é igual. Aí eu vou multiplicar cruzado de novo, mas agora do outro lado. Vou pegar outra corzinha. Vamos lá. 10 vezes 750. E aí fica aqui, ó. 10 vezes 750. 10 vezes 750. Isso aqui eu vou fazer agora o quê? Vou fazer as multiplicações. 2 vezes x é 2x, que é igual a 10 vezes 750, 7.500. Como que eu sei, professor? Faz a conta. 750 vezes 10, né? 0 vezes 0, 0, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 7, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7. Vamos somar isso aqui, vai dar o quê? 0, 0, 5, 7. 7.500, tá? Faz a conta da multiplicação. Ou então, regra para concurso aqui, ó, para economizar tempo. Toda vez que você estiver multiplicando por um número que é base de 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? Números que são 1 e vários zeros, você vai repetir o número que você está multiplicando, que é o 750 no caso, e colocar na frente o número de zeros que tem aqui no que você está multiplicando aqui embaixo, que tem os uns. No caso aqui é só um zero, se fosse por 100 seria dois zeros. Então aqui é só um zero, então vamos lá, coloca um zero, pronto, resolvida a questão, tá? Certo? Economiza tempo, para não ter que fazer a multiplicação toda vez. Mas assim, isso é uma questão para economizar tempo, tá? Se tiver dúvida, nossa, eu não tenho certeza se vai dar certo, faz a conta, tá bom? Fazendo a conta você nunca erra, certo? O que, que eu vou fazer aqui? Eu quero o valor de 2x? Não, eu quero o valor de x. Como é que eu faço? Eu divido os dois lados por 2. Dividindo ambos os lados por 2, eu vou ter 2x dividido por 2, que é igual a 7.500 dividido por 2. X, aqui, dividindo, dá 1, ou seja, 1 vezes x, que dá o próprio x, que é igual a 7.500 dividido por 2. 7.500, eu vou dividir por 2. 7 dividido por 2, divide. Dá 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Desço 5, 15 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. Sobra 1. Desço 1, 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Dá 0. E aí, descendo o último 0 aqui, não tem jeito, então eu boto ele aqui. Porque 0 não divide para 2, mas eu coloco 0 ali. Pronto, terminada a nossa conta. A primeira parte dela, pelo menos, né? 3.750 ml. Isso é o que ela vai utilizar nessas 10 salas para poder limpar as 10 salas. 3.750 ml, tá? Que eu coloquei com S aqui, não é com S. É sem S, tá, pessoal? 3.750. Mas isso é em ml. E o nosso exercício está perguntando em embalagens. Quantas embalagens que ela vai utilizar? Então vamos lá. Uma embalagem, que eu vou colocar só um emb, é igual a 500 ml. Só que eu não tenho 500 ml para poder utilizar nas salas. Ela utilizou, na verdade, 3.750 ml. Que não tem S, não tem S aqui também, tá? E também não tem essa aqui não, tá? Esses 3.750 ml, ela vai utilizar quantas embalagens? Y. Vou colocar Y para não confundir com o X que a gente achou ali, tá? Y. E aí eu vou fazer a nova regra de 3. Como que faz, professor? Multiplica cruzado. 1 vezes 3.750 vai dar um valor. E aí eu vou pegar 500 multiplicado pelo Y, que vai dar outro valor. Vamos lá.
E aí a gente vai encontrar o quê? 1 vezes 3.750, que é igual a 500y. Mas eu não quero saber o valor de 500y. Eu quero saber o quê? O valor de um y só. Como é que eu faço? Divido 1 vezes 3. Primeiro, multiplica, né, aqui para poder dar o resultado. 1 vezes isso aqui vai dar isso aqui mesmo. Então, 3.750. Posso até ignorar esse 1 aqui, ó, tá? O que eu vou fazer agora? Vou dividir por 500, tá? Dos dois lados. Dividindo por 500 fica 3.750 dividido por 500. E isso aqui é igual a 500y dividido por 500. 500 aqui com aqui pode cortar porque está multiplicando, tá? E 3.750 dividido por 500, aí eu vou ter que achar esse valor. Vamos lá? 3.750, deixa eu ver aqui onde que eu posso fazer. Aqui, pode ser aqui nesse cantinho. Vamos lá. 3.750 dividido por 500. Certo? Por 4 daria 2.000, por 5, 5 vezes 500, tá? 2.500, 6 vezes 500 dá 3.000, 7 vezes 500 dá 3.500, 8 vezes 500 dá 4.000. Então não é 8, é 7. São 300, querida, 249. Né? 7 aqui vai dar 3.500. Aqui subtraindo vai dar 3 menos, 0 menos 0, 0, 5 menos 0, 5, 7 menos 5, 2, 3 menos 3, 0, então 250. Aí não tem como continuar, mas se eu colocar uma vírgula tem como. Vírgula 2.500 dividido por 500, 5. 5 vezes aqui dá 2.500, que dá 0 o resto. Então ela vai utilizar 7 embalagens e meia, tá bom? Esse vai ser o número de embalagens que ela vai utilizar, 7 embalagens e meia. Só beber uma aguinha, peraí. Pronto, bebi a água aqui, vamos lá. 7 embalagens e meia. Só que o exercício está me perguntando o quê? Ó, supondo que ela utilize o produto sempre da mesma maneira, quantas embalagens do mesmo multiuso a escola deverá ter em estoque no mínimo, para limpar todas as 10 salas de aula. Então tem que ter no mínimo 7,5, ou seja, tinha que ter 7 e mais um pouco. Se ela tiver 7, vai dar para ela limpar? Não. Não vai dar para ela limpar, tá? Não dá para limpar porque é 7,5, tá? Ou seja, 7 mais um pouquinho. Com 7 ela não limpa, com 6 ela não limpa, com 5 ela não limpa, com 9 já passa muito. Por quê? Porque é no mínimo. Com 9 ela até, né, sobraria 1,5. Mas ela vai utilizar no mínimo 8, tá? Então a resposta da nossa pergunta, letra D. D de doido. Próxima questão. Ah, professor, eu não quero fazer concurso para auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, da cidade de São Vicente do Sul. Certo? Não quero. Mas, então, eu não preciso saber regra de 3. Errado. No ano de 2025, ou seja, nesse ano, tá fresquinho, tá? Não sei em que ano que você tá vendo este vídeo, mas no ano de 2025, fresquinho aqui. Instituto Consulplan para o Conselho Regional de Psicologia da Terceira Região para o cargo de psicólogo. Então, você quer ser psicólogo, também precisa saber regra de 3, tá? Em um estudo psicológico sobre o impacto do treinamento físico na resistência mental, Pedro decidiu intensificar sua rotina diária de corrida para melhorar o seu desempenho. Em um dia específico, ele estabeleceu um percurso de 1.000 metros e completou os primeiros 4/5 do percurso em 2 minutos e 40 segundos. Então vamos montar nosso exercício? Então vamos lá. Olha só, presta atenção. O exercício está falando que num dia específico, Pedro estabeleceu um percurso de 1.000 metros. Então ele tem 1.000 metros, percurso total, certo? E ele completou os primeiros 4/5 do percurso em 2 minutos e 40 segundos. Atenção. Muita atenção. 4/5 do percurso, eu não sei quanto que é. Certo? Tá em fração. Mas é em cima dos 1.000 metros. Então vamos calcular quanto que ele fez esses 2 minutos
e 40 segundos. Vamos lá. Vamos montar então aqui para a gente ver. 1000 metros é o percurso completo. Um percurso completo. Só que 4/5 do percurso, que é uma fração do percurso, completo quer dizer inteiro, ou seja, é 1. Sempre que falar percurso completo, uma coisa completa, em porcentagem, você vai colocar 1. Em fração é 1, tá? E aí 4/5 desse percurso equivale a quantos metros? Eu vou chamar aqui, para poder a gente só fazer aqui, eu vou chamar de P, tá? O percurso que ele já percorreu, tá? Um Pzinho. Por que você não colocou X? Porque o X vai ser o final, né? Que será do tempo, tá? Só para poder organizar certinho, para poder entender, tá? Poderia chamar de X? Poderia, mas aí depois eu teria que utilizar outra letra para denominar o tempo, né? Então vamos lá, como é que a gente faz? A gente pega os 1000, multiplica cruzado com os 4/5. E vai pegar também o P e multiplicar cruzado com 1. E eu quero saber quantos metros que foi, né? Perceba que o percurso aqui, ó, é um percurso inteiro. E aqui é 4/5 do percurso. Por que isso? Porque o P tem que ser dado em metros, né? Então, metros tem que estar embaixo de metros. Percurso, né? Ou o que quer que seja que esteja do lado de cá, embaixo de percurso, tá, pessoal? Sempre garantam que as unidades de medidas vão estar corretamente uma embaixo da outra, tá bom? Para não ter erro. P vezes 1 é 1 vezes P, que é igual 1000 vezes 4/5. 1000 vezes 4 sobre 5. Certo? 1 vezes P é P. Né? P. 1000 vezes 4, 4.000. 4.000 sobre 5, que é a mesma coisa que divisão, gente. Toda vez que tiver fração é divisão, tá? É a mesma coisa, tá bom? É só uma maneira diferente de escrever a divisão. A divisão ela pode ser o tracinho da fração ou ela pode ser uma divisão mesmo, tá bom? 4.000 dividido por 5, se você fizer essa conta, só para a gente agilizar um pouquinho aqui, para não ficar muito longa a nossa aula, 4.000 dividido por 5 dá 800. Então, esse é o percurso que ele já percorreu, tá? Ele já andou 800 metros. Então, onde está 4/5 aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que 800 metros, tá? Esses 800 metros ele percorreu em 2 minutos e 40 segundos. Então, 800 metros. O cidadão, Pedro, percorreu em 2 minutos e 40 segundos. Em quanto tempo? E aí esse tempo vai ter que ser dado ou em minutos ou em segundos, tá? E aí eu tenho que escolher, e aí essa escolha vai fazer diferença. Em quantos minutos ou segundos ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o percurso completo, porque é isso que a pergunta está perguntando, ó. Qual será o tempo total gasto por ele durante o treino? Durante todo o treino daquele dia. Então, se é durante todo o treino, é os 1000 metros, certo? Então, vamos lá. Certo? Então, os 1000 metros é o percurso inteiro, né? E é justamente disso que ele está querendo saber. Ele não está querendo saber só o que ele percorreu do restante. Porque se fosse só do restante, eu colocaria aqui 200, tá? Se fosse só... Ah, e o que ele percorreu no restante? Qual foi o tempo que ele demorou para percorrer os outros 1/5, né? Que seria 200. Aí eu colocaria 200, tá? Mas não é o caso, tá? Ele quer do percurso inteiro, então por isso que é 1000. Garanto que 1000 metros está embaixo de metros e que o minuto ou segundo está embaixo de segundo e minuto. 2 minutos e 40 segundos não pode ficar assim. Ou eu transformo em minutos ou eu transformo em segundos, esses 2 minutos e 40. Como é que eu faço para transformar em segundos? Eu pego os 2 minutos e 40 segundos, e aí para transformar os 2 minutos em segundos, né? Eu sei que 2 minutos vai ser igual a, sei lá, a um tempo, né? E eu sei que 1 minuto é 60 segundos, para transformar tudo em segundos. E esse tempo tem que ser dado em segundos. Faço aqui
a multiplicação cruzada, tá? Vai ficar t vezes 1, que é t, que é igual a 2 vezes 60, que é 120. Então, eu sei que em 2 minutos nós temos 120 segundos. Então, aqui vai ser 120 mais 40 segundos, tá? Que vai dar 160 segundos, tá bom? Certinho? Compreenderam isso aqui, né? Tudo tranquilo, tá? 160 segundos. Então, só reescrevendo, para ficar bonitinho, vai ser 800 metros, que ele faz em 160 segundos. Certo? Por causa dessa conversão. 120 mais 40 dá 160. Tá? X, que vai ser dado em segundos, equivale a 1000 metros. Certo? E aí eu vou fazer a multiplicação cruzada de novo. Vamos lá? 800 vezes x. Então vamos lá. 800 vezes o x em segundos, que é igual a 160. Vou fazer aqui sem marcar, tá? 160 vezes 1000. Certo? O que que acontece? 160 vezes 1000, lembra daquela regrinha que eu falei. Isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que 800x, né? 800x, que é igual. Lembra da regrinha? Sempre que um número tiver multiplicado por uma potência de 10, 10, 100, 1000, etc., que for 1 e vários zeros, eu repito o número, que é 160, e vou colocar exatamente o mesmo número de zeros que tiver a potência de 10. No caso aqui tem 3 zeros. Então vou vir aqui, ó. 1, 2, 3. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Dos dois lados aqui, ó, dá para eu dividir por 800. Só que eu vou dividir primeiro, momentaneamente, por 100. Por quê? Para cortar alguns zeros, tá? Divido por 100 dos dois lados. Quando eu divido por 100, 800 dividido por 100 é 8. Então 8x, que é igual. 160 dividido por 100 dá 1.600, tá bom? 1.600. Agora é fácil, é só eu dividir tudo por 8, tá bom? Divido os dois lados por 8. Os dois lados. Vai ficar x, que é igual. Por quê que fica x? Porque 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes x é x. X que é igual a 1.600 dividido por 8, que é 200. 200 o quê? Segundos, tá bom? Então, o tempo vai ser 200 segundos, mas as respostas estão em segundos? Não, as respostas estão em minutos e segundos. Então, eu transformo esse x de 200 segundos para minutos de novo, faço a nova conversão. 200 segundos equivale a y de tempo, né, em minutos. Só que, o que eu sei exatamente? Que 60 segundos equivale a 1 minuto. Multiplico cruzado, só para fazer rápido, não vou marcar também aqui. Vai ficar 60y, 60 vezes y, que é igual a 200 vezes 1, que é 200, tá? 200 vezes 1, 200. Y é igual a 200 dividido por 60. Quer ir fazendo a divisão? Vamos lá. 200 dividido por 60. 20 divide por 60? Não. E 200? Divide. 200 dividido por 60? 3. 3 vezes 60? 180. E sobra 20. Tá? Como eu estou dividindo segundos, né? Sobra 20 segundos. Então, são 3 minutos e 20 segundos que sobrou a nossa divisão. Então, 3 minutos e 20 segundos, alternativa B. Esse será o tempo total de percurso. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi um pouquinho extensa, porque regra de 3 tem muitos exercícios bacanas para a gente analisar, né? Tinha mais um outro que eu gostaria de analisar, mas aí eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Aqui nessa aula nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a regra de 3 simples. Em um momento posterior eu vou trazer a regra de 3 composta, que ela é um pouquinho mais complicada, mas não é tão complicada assim não. Dá para fazer também, é porque a gente tem que fazer a análise de quem, dos termos
aquele que aumenta conforme o outro, proporcionalmente, o que diminui, tá? E aí eu quero trazer isso em uma aula específica para a gente poder fortalecer o nosso conhecimento, tá bom? Regra de três vai ser um assunto muito abordado aqui no canal, provavelmente, tá? Nas outras questões que a gente for fazer. Então é muito importante de vocês já saberem da regra de três, porque em outros vídeos provavelmente eu vou utilizar ela en passant, ou seja, vou utilizar ela de uma forma um pouquinho mais corrida, tá bom? Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de deixar a sua inscrição no nosso canal, se inscreva, tá? Muito obrigado por aqueles que ficaram até o final e até uma próxima.